Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre o contratualismo a partir da obra de dois filósofos que são o Thomas Hobbes e o John Locke. O Thomas Hobbes é um filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679, e ele tem como principal obra política o Leviatã, que é um livro que foi publicado em 1651. O Locke também é um filósofo inglês que nasceu em 1632 e morreu em 1704. A principal obra política dele é um livro chamado Dois Tratados sobre o Governo, que foi publicado em 1690. Então, o Locke, quando ele escreve, ele já tem contato ali com as ideias do Hobbes. Eles tiveram em comum o fato de que os dois estudaram em Oxford e os dois foram mantidos, digamos assim, por pessoas, por nobres que contrataram eles, e eles se tornaram ali figuras importantes perto, convivendo de perto com aquelas famílias. No caso do Hobbes, ele acabou tendo um pouco menos de sorte, porque a obra dele foi censurada, foi considerada muito polêmica, foi censurada pelo parlamento inglês. Ele acabou vivendo muito tempo exilado da Inglaterra, mas continuou escrevendo, escreveu muito até o fim da vida, e não só sobre política. Até os 87 anos ele publicou coisas, como uma tradução do Homero, enfim, se dedicou boa parte da vida dele à literatura e à filosofia. O Locke, como eu falei, teve uma situação diferente. Ele começa a escrever sobre política e ele adota uma visão liberal. Na verdade, ele é o inaugurador do liberalismo político no momento em que a Inglaterra passa a adotar uma perspectiva mais liberal de fato, incorpora as ideias dele. Então ele acaba tendo sorte, diferente do Hobbes, ele acaba tendo sorte em relação à maneira como ele desenvolve o trabalho dele. E assim como o Hobbes, ele desenvolve uma série de trabalhos sobre filosofia, sobre literatura, e é famoso também por um trabalho na teoria do conhecimento. Aliás, ele e o Hobbes, os dois são empiristas, mas o trabalho do Locke é um trabalho bem mais famoso também nesse aspecto. Em relação à política, a gente tem uma diferença central aí nessas duas figuras, que é o fato de que o Hobbes defende ou representa aí uma perspectiva absolutista, enquanto o Locke defende uma perspectiva política liberal. Inclusive, como eu falei antes, a perspectiva liberal atual é em decorrência da filosofia do Locke. Eu vou falar um pouco primeiro sobre o Hobbes, porque eu acho que ajuda a entender também essa dimensão depois que a gente vai ver da reação do pensamento liberal em relação à perspectiva absolutista. Então, o Hobbes, ele acreditava que a política ela tinha a ver com essa condição de embate entre a sociedade civil e o Estado. Ele pensava o Estado, ele acreditava que o Estado deveria ser uma autoridade única e, ao mesmo tempo, indivisível. Por que uma autoridade única? Porque o Estado, na interpretação do Hobbes, ele existe para impedir a natureza humana e para permitir a coexistência entre as pessoas. Eu vou já falar sobre a ideia de natureza humana, que é importante, que tem a ver com a noção do contrato social. E, ao mesmo tempo, o Estado ele é indivisível, deveria ser indivisível, porque, na visão dele, o poder, para ser eficaz, ele tem que ser exercido de forma absoluta. E aí, de novo, entra aqui esse elemento que eu falei da noção do contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é uma metáfora utilizada pelo Hobbes, pelo Locke, depois pelo Rousseau também, que faz a gente pensar sobre a origem dessa concepção de sociedade que a gente tem. Ou seja, o contrato social ele pressupõe a existência de um estado de natureza e a passagem desse estado de natureza para um estado social. Isso não quer dizer que existia um momento em que as pessoas assinaram de fato um contrato, é uma metáfora. O que eles estão querendo dizer com isso é que houve um momento em que a gente vivia sem lei, sem regra, sem moralidade. Eu digo, a história humana aconteceu isso, e em algum ponto as pessoas passaram a se organizar nesse modelo de uma sociedade civil. Essa passagem do estado de natureza para o estado social pressupõe a noção de um contrato social. E essa noção do contrato social, ela vai ter perspectivas diferentes dependendo do autor. No caso do Hobbes, vai ter uma perspectiva de uma natureza humana que é ruim, que ela é negativa. Ele vai acreditar que o estado de natureza traz uma concepção pessimista do ser humano. Daí as frases famosas dele, o homem é o lobo do homem, ou a ideia de que no estado de natureza se vive a guerra de todos contra todos. Por que esses elementos negativos? Porque ele acreditava que a essência humana ela é egoísta, por natureza o ser humano é egoísta. E ele tende a uma condição de violência, ou seja, a natureza humana no estado anterior à vida social era um estado de violência, em que todos estavam lutando contra todos. Então é vantajoso, na visão do Hobbes, abrir mão da liberdade pela segurança que o Estado pode fornecer.
Daí ele vai entender que essa associação entre a sociedade civil e o Estado é uma associação artificial, assim como são artificiais a moral e a religião, por exemplo. Ou seja, a educação, a moralidade, a religião, essas coisas que são criadas artificialmente para, como eu falei antes, impedir a natureza humana, que é má por natureza, e permitir a coexistência entre as pessoas. Então, o Leviatã, que é o nome que leva o livro dele, é um monstro mencionado na Bíblia, cujo corpo concentrava a cabeça de várias pessoas. E ele imagina que o Estado é mais ou menos isso. Ou seja, o Estado ele precisa ser essa concessão da liberdade de todos os indivíduos para que o governante concentre todo o poder possível e possa agir. E a gente pensa, mas não é ruim a pessoa abrir mão da liberdade em detrimento de uma pessoa ou de poucas pessoas que vão governar? Para ele não é um problema, porque, como a gente falou antes, se você tem muitas pessoas participando do jogo político, isso piora a condição humana. Porque se o ser humano, vamos pensar junto com ele, se o ser humano é mau por natureza e muitas pessoas têm acesso ao poder, você vai ter mais pessoas más agindo em benefício próprio. Por outro lado, se você tem uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas no poder, para se manter no poder, essas pessoas precisam gerar uma forma de equilíbrio. Então ele imaginava que um Estado absolutista funcionava melhor. Não precisa ser uma monarquia, necessariamente, né? A ideia dele é que o poder tem que ser exercido de forma absoluta, mesmo num outro modelo. Mas ele defendia especificamente esse governo absolutista. O Locke, por outro lado, quando vai escrever, ele já parte de uma outra concepção de ser humano. Ele acredita que o contrato social, da mesma maneira que o Hobbes acredita, né, na metáfora do contrato, o Locke utiliza a mesma metáfora. A gente vai imaginar como é que seria a vida antes das leis, das normas, das regras, e como é que foi a passagem para o Estado social. Só que, diferentemente do Hobbes, que acreditava que o homem é mau por natureza, o Locke parte da ideia de que o homem tem uma certa neutralidade. Não é que ele é bom por natureza, mas tem uma certa neutralidade. E que existem direitos naturais. E esses direitos naturais é que precisam ser preservados. Eles já existiam no estado de natureza e eles precisam, consequentemente, continuar existindo na sociedade civil. Ou seja, não é vantajoso passar para a sociedade civil se a gente perde os direitos naturais. A liberdade, por exemplo, que o Hobbes achava que era vantajoso perder para concentrar o poder na mão de poucos que pudessem governar plenamente, o Locke já não concorda. A liberdade tem que ser mantida. Se a liberdade era um direito que estava lá no estado de natureza, ela tem que continuar sendo um direito na sociedade civil. E quais são os outros direitos? Esses direitos são a liberdade, né, que eu já comentei, a igualdade e a propriedade. O Locke parte da ideia de que todo mundo é proprietário. Isso aqui parece o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, no caso do Locke, é liberdade, igualdade e propriedade, que são as bases aí do liberalismo político. Liberdade e igualdade talvez seja mais simples de identificar. Mas propriedade, no estado de natureza, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que todo mundo é proprietário, nem que seja da própria vida e, consequentemente, do próprio trabalho. Então isso tem que ser mantido também na sociedade civil. A sociedade civil é justamente a reunião de indivíduos visando garantir esses direitos, visando garantir a liberdade, a igualdade perante a lei, por exemplo, e a propriedade. Ou seja, a própria condição do indivíduo de poder, com o seu trabalho, conquistar algo e ter um Estado que não priva esse indivíduo da capacidade ou da possibilidade de ser proprietário daquilo que ele mesmo conquista. Daí que o Estado, na visão dele, tem um poder, mas é um poder delegado, em vez de ser como Hobbes, que acreditava que o Estado tinha que ter um poder absoluto. Na visão do Locke, esse poder é um poder delegado pelos indivíduos e o governo, então, se compromete com os direitos desses indivíduos. Por isso que o Estado tem que ser laico e tem que ter uma divisão de poderes entre poder legislativo e poder executivo. Então, se você escuta eu falando aqui sobre as características do pensamento da filosofia política do Locke, você percebe como ele é atual, como ele está presente na nossa vida ainda hoje. É dele, por exemplo, que vai sair a base para a noção de democracia moderna. As democracias modernas, elas são estruturadas a partir dessa visão liberal criada pelo Locke. A Constituição norte-americana é criada a partir desse pensamento. A Constituição britânica também, e depois a Constituição francesa, que vai ser desenvolvida no século XIX, vai adotar também esses elementos liberais da filosofia desenvolvida pelo Locke. Então, é um autor importantíssimo que serve de base para aquilo que a gente conhece como uma estrutura de política moderna, especialmente em relação à perspectiva democrática atual. Então, o pensamento liberal, ele deve muito ao Locke, e as sociedades contemporâneas, no geral, também devem a essa perspectiva criada por ele, e que a gente vê aqui o contraste entre o pensamento do Hobbes, ainda defendendo uma perspectiva absolutista que estava já
em decadência, digamos assim, e a ascensão da burguesia e de uma nova visão de mundo, né, que surge a partir do pensamento liberal, que vai desencadear todo esse processo de um resgate de uma ideia democrática de sociedade, que não existia, a experiência democrática existiu na Grécia Antiga e depois ela foi abandonada por muito tempo. Então, na época do Locke mesmo, não se tinha uma ideia do que era uma experiência democrática, e a experiência democrática só foi possível, só se tornou possível na atualidade por conta da estrutura desse pensamento liberal, que a gente vai desenvolver ainda discussões relativas a ele em outros vídeos, em outros momentos. Então, bem, é isso por enquanto. Espero que você tenha gostado da discussão feita aqui sobre esses dois filósofos que são importantíssimos para a discussão política. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.